Se você é fascinado pelo tema de vida extraterrestre e OVNIs, certamente já ouviu falar de alguns dos casos mais famosos de supostas invasões alienígenas na história, desde a Área 51 até a Guerra dos Mundos. A possibilidade de que a Terra seja ameaçada por seres de outros planetas tem alimentado o imaginário popular há décadas. Neste vídeo, vamos explorar 4 dos casos mais bizarros de supostos encontros com OVNIs que aconteceram ao longo do último século e que deixaram a população em pânico. Fique ligado e prepare-se para se surpreender com essas histórias intrigantes e misteriosas. E se você é uma pessoa curiosa e adora descobrir novas informações, então, o canal Eu Quero Saber é perfeito para você. Cada vídeo é cuidadosamente preparado para saciar a sua sede de conhecimento e te deixar ainda mais fascinado pelo mundo que nos rodeia. Então não perca tempo e inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder nenhuma novidade. E não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a compartilhar o conhecimento com ainda mais pessoas. Vem fazer parte da nossa comunidade de curiosos e explorar o universo do saber com a gente. E bora saber! 4 casos bizarros em que a Terra foi ameaçada por OVNIs. Vamos apresentar alguns dos casos mais famosos de avistamentos e possíveis invasões extraterrestres que assombraram a população ao longo do último século. A recente aparição de OVNIs nos Estados Unidos, após o abate de 4 objetos voadores não identificados, reacendeu as teorias da conspiração sobre a existência de alienígenas. De programas supersticiosos a provas científicas, a cultura ao redor dos seres misteriosos cresce a cada ano. A famosa Área 51 foi um dos principais motivos para questionamentos e rumores sobre experimentação e testes em alienígenas pelo governo americano. Junto a essas notícias, circulam vídeos de objetos luminosos no céu, marcas em plantações e outros relatos. O Brasil também teve casos envolvendo seres extraterrestres, com abordagens tanto científicas quanto humorísticas, como o famoso caso do ET de Varginha. As histórias que envolvem a existência e possível comunicação com alienígenas sempre geram uma grande discussão. Enquanto algumas teorias são desmentidas por comprovações científicas, outras permanecem sem uma explicação conclusiva. A seguir deste vídeo vamos apresentar algumas das histórias mais bizarras que circularam ao longo do último século. A primeira é uma das histórias mais famosas sobre teorias da conspiração relacionadas a alienígenas, é a do disco voador de Roswell, que aconteceu no final dos anos 1940 em uma fazenda na cidade de Roswell, Novo México, Estados Unidos. No dia 8 de julho de 1947, o proprietário da fazenda, William Brazel, encontrou escombros espalhados pelo campo e um objeto estranho que parecia ter caído do céu. Logo em seguida, as Forças Armadas Americanas foram chamadas para investigar a descoberta. O Roswell Army Air Field coletou o objeto e o levou para ser examinado em suas instalações. Pouco tempo depois, os militares informaram que se tratava de nada além de um balão meteorológico, e o assunto foi dado como encerrado. No entanto, a explicação oficial não convenceu muitos dos moradores da cidade. Há relatos de que as autoridades teriam retirado um disco voador do campo em que o suposto balão havia caído, e outros moradores insistiam que haviam visto a retirada de corpos de ETs. Esses relatos contribuíram para a lenda de que o governo americano estaria escondendo a verdade sobre a existência de vida extraterrestre. Até hoje, uma porcentagem considerável de norte-americanos acredita que aquele foi um dos primeiros contatos que o governo americano teve com alienígenas. Uma pesquisa realizada pela CNN, em 1997 mostrou que 2/3 dos entrevistados acreditavam que o encontro foi marcado pela presença de ETs. No mesmo ano, um ex-oficial de relações públicas do Exército, chamado Walter Amo, deu um depoimento a um jornal local em que afirmou: "Tínhamos em nossa posse um disco voador." A segunda é referente a um local que sempre esteve envolvido em mistérios sobre alienígenas, é a Área 51, localizada em algum lugar secreto de Nevada, Estados Unidos. Por décadas, a base militar tem sido acusada por cidadãos americanos de ser um espaço dedicado a experimentações secretas com alienígenas, promovidas pelo governo dos Estados Unidos. Embora o governo americano sempre tenha negado a existência de qualquer tipo de atividade extraterrestre em suas instalações militares, as teorias da conspiração sobre a Área 51 continuam a proliferar. Algumas teorias afirmam que o local é usado para armazenar tecnologia alienígena recuperada de acidentes de naves espaciais, enquanto outras afirmam que a base é usada para se comunicar com seres de outros planetas. A verdade sobre o que realmente acontece na Área 51 ainda é um mistério. A Área 51 ganhou ainda mais atenção após o lançamento do filme Independence Day, que aumentou algumas teorias da conspiração envolvendo o local.
Até documentos oficiais foram considerados como evidência, e em 2013, a CIA reconheceu que a base militar secreta era na verdade um programa de vigilância aérea da Guerra Fria. A repercussão foi tão grande que em 2013, a Central Intelligence Agency, CIA, afirmou publicamente que esses documentos oficiais, que reconheciam a Área 51 como uma base militar secreta, eram, na verdade, um programa de vigilância aérea desenvolvido durante a Guerra Fria. O sigilo foi justificado como uma forma de manter o segredo dos soviéticos. Existe uma Área 51, mas não é o que muitas pessoas pensam. Já estive em um lugar com esse nome, mas era apenas um centro de pesquisa e desenvolvimento convencional. Eu nunca vi alienígenas ou espaçonaves quando estava lá. Major Charles Bolden, administrador da NASA. A Guerra dos Mundos, narrada por Orson Welles, 1938, esta na nossa terceiro caso. Em 1938, a transmissão de uma versão teatral do livro Guerra dos Mundos pela rádio CBS deixou os moradores de Nova York em pânico, com dezenas de pessoas tentando fugir da cidade. Certo é que os norte-americanos sempre tiveram uma fascinação com a possibilidade de invasões alienígenas, tanto que a literatura e o cinema retratam esse cenário de forma constante. No entanto, em 1938, a leitura de um livro e uma transmissão radiofônica foram capazes de deixar os moradores de Nova York em pânico. A versão teatral do livro Guerra dos Mundos, transmitida por Orson Welles pela CBS, fez com que dezenas de pessoas começassem a empacotar seus pertences e tentar fugir da cidade, temendo uma possível invasão marciana. O pânico foi tamanho que quase 1000 pessoas ligaram para o New York Times informando sobre a invasão. A repercussão levou vários jornais da época a emitirem notas esclarecendo que tudo não passava de um engano. Certamente, o incidente da Guerra dos Mundos foi um dos casos mais notórios de pânico em massa causado por uma transmissão de rádio nos Estados Unidos. A adaptação de Orson Welles do livro de H.G. Wells sobre uma invasão alienígena foi apresentada como uma dramatização na rádio CBS na noite de 30 de outubro de 1938. A forma como o programa foi apresentado, com notícias intercaladas que imitavam os boletins de emergência, criou uma sensação de realismo que confundiu muitos ouvintes. Muitos pensaram que era uma transmissão ao vivo de uma invasão real de marcianos. O resultado foi que muitas pessoas entraram em pânico e até tentaram fugir da cidade. Embora a maioria dos ouvintes não tenha acreditado na história, houve muitos casos de pânico real, como de uma mulher que correu para a delegacia de polícia de Newark pedindo um refúgio contra a invasão alienígena. O incidente levou a um debate sobre a responsabilidade dos meios de comunicação e o impacto da mídia na sociedade. Em suma, o incidente da Guerra dos Mundos mostra como a mídia pode ter um efeito poderoso na sociedade, especialmente quando se trata de assuntos que as pessoas consideram altamente ameaçadores ou aterrorizantes. O caso também destaca a fascinação duradoura da cultura popular com a possibilidade de vida extraterrestre e invasões alienígenas. No Brasil, em 1986, ao menos 21 objetos voadores não identificados foram avistados pelos militares, mas nenhum deles foi abatido pelos 5 caças da FAB enviados para persegui-los. Os militares que testemunharam os eventos relataram que os objetos se moviam em alta velocidade, realizavam manobras aéreas impossíveis para a tecnologia da época e mudavam de cor rapidamente. Apesar de muitas investigações terem sido feitas, nunca houve uma explicação conclusiva para os avistamentos, o que levou muitos a acreditarem que se tratava de uma possível visita extraterrestre. E aqui temos nosso quarto caso, pois o evento ficou conhecido como a Noite dos OVNIs. E tudo começou quando moradores de diversas cidades do país relataram avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, no céu. Os avistamentos aconteceram principalmente em São Paulo e outras cidades do sudeste do país, mas também foram reportados em outras regiões do Brasil. As descrições dos objetos eram semelhantes, luzes coloridas que se moviam rapidamente e sem um padrão definido. Os relatos eram tão numerosos que até mesmo a Força Aérea Brasileira, FAB, se envolveu no caso, iniciando uma investigação para descobrir a origem dos objetos. No entanto, mesmo com a investigação, não foi possível chegar a uma explicação concreta para os avistamentos. Algumas pessoas acreditam que os objetos eram naves extraterrestres, enquanto outros afirmam que eram apenas fenômenos atmosféricos ou até mesmo enganos. De qualquer forma, a Noite dos OVNIs se tornou um dos casos mais famosos de avistamentos de objetos voadores não identificados no Brasil. Mesmo após mais de 3 décadas, o caso ainda gera debates e curiosidade entre entusiastas do assunto e curiosos em geral. A Noite dos OVNIs é um dos exemplos mais interessantes de avistamentos de OVNIs no mundo e um grande mistério que continua a intrigar e fascinar as pessoas. Além desse evento, o Brasil também tem outros casos notórios de avistamentos de OVNIs, como o famoso caso Varginha, o nosso quinto e último caso, em que supostamente foram capturados extraterrestres em uma cidade de Minas Gerais, em 1996.
No entanto, assim como em muitos outros casos de avistamentos de OVNIs, a falta de provas concretas levanta dúvidas sobre a veracidade desses eventos. A cidade de Varginha, em Minas Gerais, ficou mundialmente conhecida por causa de um suposto avistamento de extraterrestres. 3 meninas afirmaram ter visto uma criatura estranha com olhos vermelhos e pele marrom, enquanto caçavam no matagal próximo à cidade. Pouco tempo depois, outras pessoas também afirmaram ter visto a mesma criatura. O caso ganhou ainda mais notoriedade quando a polícia militar local capturou algo que eles acreditavam ser um dos seres estranhos, mas que acabou morrendo pouco depois. A polícia teria levado o corpo para análise, mas essa informação nunca foi confirmada oficialmente. O caso de Varginha chamou a atenção de ufólogos e curiosos de todo o mundo, gerando teorias e especulações sobre o que teria acontecido naquela noite. Algumas pessoas acreditam que o governo brasileiro teria encoberto o caso, enquanto outras afirmam que tudo não passou de uma invenção. Apesar das diferentes opiniões, o caso de Varginha continua sendo um dos mais famosos envolvendo a suposta presença de extraterrestres no Brasil. A cidade tem até mesmo um monumento em homenagem aos seres avistados, o que mostra a importância que o caso ainda tem para muitas pessoas. Esses foram alguns dos casos mais bizarros em que a Terra foi ameaçada por OVNIs. Já conhecia esses casos bizarros em que a Terra foi ameaçada? Conhece mais alguma história fascinante sobre possíveis invasões alienígenas? Deixe nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos incríveis. Até a próxima!